Bom dia, queridos. Quero convidá-los a estudar mais um texto da Palavra de Deus comigo nessa manhã. E hoje nós queremos olhar para o Salmo 89, um apelo às promessas de Deus. Mas que promessas são essas? Um outro título que aparece para mim, para este salmo, é Um Reino Messiânico a Davi. O salmista, aqui no Salmo 89, ele vai tentar conciliar a sua teologia, ou seja, aquilo que ele sabe a respeito das promessas feitas a Davi, com a situação em que vive o povo de Israel. O salmista não vai explicar essa contradição, porque Israel está no estado de calamidade nesse momento. Mas o salmista, vendo tudo isso, ele declara a sua esperança de que um dia essa promessa que Deus fez a Davi será cumprida na vida de Davi, na vida do povo de Israel. Então, Davi reinará novamente sobre todo o Israel. Nós sabemos que isso acontecerá de verdade no milênio. Quando Cristo for reinar aqui nessa terra por 1000 anos, Davi ressurreto reinará literalmente e também a nação de Israel reinará sobre todas as nações. Então, esse salmo é mais um lamento individual, mas pensando em toda uma nação, na situação em que Israel estava vivendo. O salmo pode ser dividido de várias maneiras, isso por causa do seu tamanho, né? São 52 versículos, e também nós percebemos nele, né, uma série de atributos de Deus e essa situação de Israel de calamidade. Essas várias divisões possíveis trouxeram ao longo da história especulações de que esse salmo, na verdade, são uma compilação de 2 ou 3 poemas diferentes, né, que foram reunidos aqui pelo salmista. Embora isso seja possível, né, essa reunião de poemas, de qualquer forma, para nós, isso chega como palavra de Deus e também a gente percebe, né, uma linha, né, que conduz todo o salmo, né, uma linha de raciocínio que vai ser apresentada para nós de maneira lógica. Tanto o entendimento do salmista a respeito da situação, quanto a resposta de Deus, traz para nós uma conclusão de esperança de que Deus cumpre sempre as suas promessas. Para entendermos melhor o salmo, eu dividi em 4 partes, mas antes de lermos parte desse salmo, vamos orar. Vamos colocar diante de Deus esse nosso tempo aqui. Pai de amor, nós te agradecemos por mais essa manhã, te louvamos pelas tuas bênçãos que se renovam nessa manhã e te pedimos, Senhor, para que a tua palavra fale aos nossos corações. Dá-nos entendimento desse salmo e ajuda-nos a aplicá-lo em nossas vidas, para a honra e glória do seu nome. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Então, a primeira parte desse salmo aqui, nós temos uma introdução. Versículos de 1 a 4. A palavra de Deus diz assim: Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade, tu a confirmarás nos céus, dizendo: Fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Então, palavras como misericórdia, fidelidade e aliança aparecem aqui nesse início do salmo. Nessa linda introdução, o salmista apresenta esses temas que ele vai desenvolver ao longo do salmo.
O Senhor tem demonstrado a sua misericórdia em seus atos de livramento para com Israel. Ele tem demonstrado também a sua fidelidade por meio da sua bondade contínua com o povo escolhido. E a sua aliança é a base para uma esperança futura em que o salmista se mantém, se sustém, né? Nessa esperança da promessa, da aliança feita com Davi. O salmista, então, sabendo de tudo isso, ele começa o salmo exaltando ao Senhor e se comprometendo a louvá-lo e proclamar o seu nome para sempre. E aqui, então, nós temos um primeiro desafio para nós nessa manhã. Eu creio que nenhum de nós aqui, nessa manhã, questiona a misericórdia, a fidelidade e a aliança de Deus para conosco. A pergunta, então, é: será que nós temos essa mesma disposição do salmista de adorar ao Senhor e proclamar o seu nome em todo o tempo e por toda a nossa vida? Se a resposta for sim, então o nosso dia hoje vai ser diferente. Seguindo no texto, o primeiro atributo de Deus mencionado aqui é a sua incomparável fidelidade. Versículos 5 a 18 trazem esse grande bloco falando da fidelidade de Deus. Eu vou ler alguns versículos, né? A gente não tem tempo para ler todos. Versículos 5 a 8 dizem assim: celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na assembleia dos santos a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti. Duas vezes mencionada aí a palavra fidelidade. Seguindo um pouco mais, no versos 15 e 16, ele diz assim: bem-aventurado o povo que reconhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Em teu nome de contínuo se alegra e na tua justiça se exalta. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? A grande fidelidade de Deus, tanto nos céus como entre os santos em Israel, serve de conforto para o salmista e para toda aquela nação. Nos versículos 15 e 16 que nós lemos, nós temos essa promessa de alegria e júbilo para aqueles que andam na presença do Senhor. Então, nessa primeira divisão desse salmo aqui, né, não fica dúvida alguma a respeito da intenção de Deus de cuidar do seu povo. Por isso, o uso da palavra fidelidade de Deus se repete algumas vezes aqui. Ao mesmo tempo, além de podermos contar com essa fidelidade que traz segurança para todos nós, o salmista ensina a alegria que essa fidelidade de Deus produz na vida do crente. Você reconhece a fidelidade de Deus no seu dia a dia? Pense no quanto Deus já fez por você. Então, se alegre com isso. O salmista entende que se nós reconhecermos a fidelidade de Deus, o poder de Deus, então o nosso coração vai se encher de alegria, vai se encher de júbilo e celebração. Aplicando para nós, isso nos dá uma nova perspectiva de vida, uma nova maneira de encararmos o nosso dia. Alegrem-se. Na segunda parte do texto, nós temos esse grande bloco, né? Mais um grande bloco, dos versos 19 a 37, que eu chamei de a promessa que Deus fez a Davi. O motivo da aliança com Davi torna-se agora central.
embora ainda ligado com a bondade e fidelidade que nós vimos até aqui. Separei também alguns versículos. Veja comigo aí na sua Bíblia. Versículo 24 diz assim: a minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar, e em meu nome crescerá o seu poder. Deus prometendo a Davi. Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça, e firme com ele a minha aliança. Verso 28. No verso 33 ele diz: mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. O salmista primeiro fala da promessa divina feita a Davi. Essa antiga promessa feita a Israel, de que Israel seria esse primogênito, esse filho cuidado por Deus, agora é atribuída a Davi. No versículo 27, nós temos essa sucessão davídica, ele vem falando no texto ali da sucessão davídica, que culmina em Jesus Cristo, o ungido de Deus, o Messias. Depois dessa ênfase, no versículo 29, ele passa por essa aliança com Davi e ele fala do cumprimento dessa promessa através da semente de Davi. É isso que o Salmo está apresentando para a gente aqui. Então, enquanto o salmista apela para a palavra de Deus, que jurou, jurou essa aliança, permanente com Davi, ele reconhece no finalzinho ali que o povo está passando por castigo. Tá aí essa contradição, esse dilema na cabeça do salmista. A gente tinha uma promessa de cuidado contínuo, mas olha a situação em que Israel está. E a resposta para isso vem nos versos 30 a 32. O próprio salmista reconhece. Ele diz assim: se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. A aplicação direta para nós é que, mesmo sabendo que podemos contar com a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas em nossas vidas, nós precisamos entender que isso não é o aval para a gente pecar como a gente quer, viver como quiser, como bem entendemos. Deus é fiel, e eu não tenho dúvida disso, mas ele é fiel, acima de tudo, aos seus planos para a nossa vida, aos seus planos de nos tornar um povo santo, um povo separado para ele. É por isso que nós podemos, então, ver aqui, que se não guardamos os seus mandamentos, o texto fala em punição, em vara, em açoites. Porque existem consequências em dizermos que guardamos os seus mandamentos ou que somos o seu povo, mas vivemos de uma maneira que envergonha o seu nome. Há consequências para isso. Foi exatamente isso que a nação de Israel havia feito, E por isso o salmista reconhece que a situação em que eles vivem é uma consequência direta do seu próprio pecado. Mais uma vez, como no Salmo da semana passada. A impressão, então, na última parte, nós temos a impressão do salmista de que essa aliança havia sido desfeita por causa da situação que eles viviam. Verso 38 diz: tu, porém, o repudiaste, falando que Deus repudiou e rejeitaste Davi, e te indignaste com o teu ungido. Esse é o entendimento errado do salmista a respeito do que está acontecendo. Esse enfático tu aqui marca esse grande contraste entre a promessa que Deus havia feito e a situação em que Israel se encontrava. Essa percepção errada do salmista é que a aliança tinha sido anulada,
que os muros da cidade foram derrubados, diz o texto mais para frente, né? A terra foi despojada, a batalha estava perdida e o trono abatido. Ele menciona também o encurtamento da mocidade do rei, né? Provavelmente um descendente aí de Davi. Os teólogos pensam ser Jeoaquim, talvez, né? Que tinha apenas 18 anos quando foi levado prisioneiro, né? Uma indicação de que a dinastia de Davi não estava se mantendo conforme a promessa. E olhando para tudo isso, né, o salmista, depois que ele vê essa situação de angústia, ele apela no versículo 46, clamando a Deus, dizendo: até quando, Senhor? Esconder-te-ás para sempre? É a pergunta feita pelo salmista. Então, essa transitoriedade da vida humana, por um lado, né? Por outro lado, né? O poder divino para salvar, a bondade de Deus, tudo está ligado, né? Nessa aliança que Deus fez com Davi. E é por isso que o salmista clama por uma restauração imediata. Embora nenhuma esperança seja mostrada aqui no final, o entusiasmo dos primeiros versículos mostra que ele ainda tem essa expectativa positiva. Ele mostra uma esperança. Para nós, a aplicação é a mesma. Às vezes na vida nós temos a impressão que Deus nos abandonou, que Ele esqueceu das suas promessas. Nós ficamos angustiados e sem esperança, porque nós sentimos o castigo de Deus sobre nós por causa das nossas próprias ações. Mas, graças a Deus, porque na sua palavra, né, nós podemos ter esperança de que Ele é fiel às suas promessas. Um texto que eu gosto muito está lá em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 a 25, e ele renova as nossas esperanças. Lamentações 3, 22 a 25 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Por tudo isso, o salmista termina o salmo de hoje no versículo 52 dizendo: bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Que esse seja também o nosso louvor a cada dia. Que Deus abençoe o seu dia e o resto da sua semana. Nós nos vemos em breve. Um grande abraço para todos.